Essa semana, um delegado e policiais civis denunciados pelo delator do PCC, Vinícius Gritzbach, foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Documentos apontam o envolvimento deles em um grande esquema de corrupção revelado pelo empresário, que foi executado na saída do Aeroporto Internacional de São Paulo. A história do empresário Vinícius Gritzbach tem inúmeros desdobramentos. Um homem que, depois de ser executado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está abalando estruturas importantes da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A delação premiada de Vinícius levou um delegado e investigadores do DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, à prisão preventiva. Todos suspeitos de fazerem parte de um esquema de extorsão, lavagem de dinheiro e participação na facção criminosa PCC. Estas imagens são da última terça-feira. Elas mostram o momento da prisão de Eduardo Monteiro. O investigador estava em um condomínio de alto padrão em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Um lugar sofisticado, com piscina e aquecimento solar. E na garagem, um carro de luxo. O Du, como é conhecido, é da Polícia Civil de São Paulo. Ele também é dono de uma revendedora de carros importados. De acordo com o portal da Transparência, o salário do policial é de R$ 11.985. Além de Eduardo e do delegado Fábio Baena, outros 3 policiais do DHPP, um advogado e 2 supostos membros da facção criminosa também foram alvo da Operação Tácitos, realizada na última terça-feira. O Ministério Público revelou que estas pessoas movimentaram cerca de 70 milhões de reais nos últimos 5 anos. Com eles foram apreendidas 19 armas, entre elas 6 fuzis, joias e ainda 7 carros de luxo, uma lancha, R$ 633 mil e o equivalente a R$ 120 mil em moeda estrangeira. A investigação ganha força com o depoimento de colaboração premiada de Vinícius Gritzbach ao Ministério Público. Estas imagens, obtidas pelo Domingo Espetacular, mostram o momento em que ele delata policiais civis de São Paulo, no dia 10 de setembro deste ano. Em 8 de novembro, o empresário foi executado ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo. Dias depois do assassinato, 2 pessoas foram presas suspeitas de participarem do ataque em Guarulhos. Segundo a polícia, ambos têm ligação com o PCC. Durante as investigações da morte de Vinícius, também surgiram hipóteses da participação de policiais civis, principalmente daqueles citados na delação premiada de Vinícius. O empresário sabia que havia uma recompensa para quem conseguisse matá-lo. Nesta conversa, que supostamente seria entre um advogado e um membro da facção criminosa, a morte do empresário valia R$ 3 milhões. Tranquilo, mas você acha que 3 vai? Pensa nos 3, vai pensando e me fala depois. Mas você acha que tá fácil para resolver ou tá complicado? Tá fácil, facinho. Passa ainda um ano direto? Não, entendeu? Às vezes voa. Só que tem um segurança, né? Esta gravação foi uma das muitas provas apresentadas por Vinícius no depoimento ao Ministério Público. Estamos aqui falando nos autos da sua colaboração premiada, anexo referente à corrupção de agentes públicos, especialmente policiais civis. De acordo com as investigações, a relação de Vinícius Gritzbach com os policiais denunciados teria começado em fevereiro de 2022, quando ele foi preso temporariamente como suspeito da morte de Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta, e de Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, apontados como membros do PCC. Ele foi preso pelos policiais do DHPP. Aí o senhor foi levado direto para a sala de auditoria? Sala do delegado. A informação que a gente tem é que existe bastante investimento em criptomoeda. O delegado perguntou se o senhor tinha advogado? Sim. Que não. Ele indicou e ligou do celular dele, inclusive. Ele ligou direto para o Dr. Ivelson Saluto. Sim. No dia da prisão
tinham alguns cheques, meus celulares e meu computador, eles foram liberados já, não foram para a polícia. E... Foi liberado ao advogado. Isso. E alguns dias depois ele falou que o Eduardo e o Baena pediram uma quantia de 30, 40 milhões de reais que eu tinha um pendrive, que eu não tinha esse pendrive. A delação tornou oficial várias denúncias que Vinícius tinha revelado meses antes, em uma entrevista exclusiva, e a única que concedeu à imprensa. Foi para o jornalista Roberto Cabrini, em fevereiro desse ano, exibida na grande reportagem do Domingo Espetacular. Gostaria que você escrevesse com exatidão o que você está me apresentando. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá, tá tranquilo. Aí agora aqui o chefe dos investigadores. Eu sei disso, eu já falei. Nome dele? Isso, eu tô falando pra ele. Eduardo Monteiro. Que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. Exatamente. É isso aí. Fica de quebradinha lá. É isso aí. Se ficar aqui, mano, ele vai dar jogo com azar. Mas com os problemas resolvidos, né? Sem os caras. Ele quer os problemas resolvidos, não adianta ele ir embora com a mala. Ele quer primeiro pegar o passaporte dele lá, acertar tudo certinho, pra ele poder ir embora. Não tinha só passaporte, entendeu? Então, mas e se pipocar algo aqui, mano? Não vai pipocar. O que tem aqui dele não pipoca. Não pipoca. É difícil, sair da prisão dele é difícil. Juiz é uma desgraça. Os caras têm um dinheiro, né? Isso que eu falo pra eles, os caras têm um dinheiro. Então, se os caras arrumar um ministro e pagar um ministro, esse é o problema. Tem cabimento um chefe de investigador falar o que ele falou agora? Se os caras comprarem um ministro, alguém, falar isso? Na gravação no Ministério Público, Vinícius acusa os mesmos policiais de outros crimes graves. O senhor sabe se a Polícia Civil, nessa investigação do DHPP, ficou com algum patrimônio do senhor? Sim, ficou com sítio e alguns relógios. Esses relógios foram apreendidos 14, foram devolvidos para o senhor 10. Isso. Tá, e 4 ficaram com eles. Sim. Um dos relógios apontados aparece no braço de Rogério Almeida Felício, o Rogerinho, um dos policiais da equipe de Fábio Baena. Na delação, Vinícius também acusou o Rogerinho de ter tomado um sítio que ainda não estava no nome dele. Os policiais encontraram um contrato na casa do empresário. Então, o investigador teria obrigado o antigo dono, Roberto Viotto, a transferir a titularidade para um laranja. O valor das terras, R$1,5 milhão de reais. Aonde é esse sítio? Ele fica em Biritiba, Mirim. Eu tinha um contrato. O senhor tinha um contrato? Eles subtraíram o contrato. Esse contrato foi apreendido? Sim. Não foi relacionado, né? Mas eles aprenderam na busca da minha casa. O investigador Rogério está nestas fotos ao lado de Gustavo Lima, no aniversário do artista na Grécia. Aqui ele aparece dirigindo ao lado do cantor. Galãzão, galã. Segurança de artista, né, bebê? Rapaz, saiu direto de Hollywood, parece, ó. 5 dias antes da deflagração da operação da Polícia Federal, uma denúncia anônima chegou ao Ministério Público informando que Rogério planejava fugir do país e teria ameaçado o doleiro de Grits Bar. Na última terça-feira, ele não foi encontrado e é considerado foragido. Ainda na delação, Vinícius entrega ao MP este outro vídeo. Baena teria ligado para a ex-mulher do empresário para pedir desculpas. Porque para mim, quando você entrou aqui, foi a salvação da minha família, de verdade. As pessoas presas na operação podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e ocultação de capitais, cujas penas somadas podem alcançar 30 anos de prisão. O crime organizado, ele precisa, em vários momentos, ter uma ligação com o Estado. E essa ligação, logicamente, é uma ligação envolvendo corrupção, para que, de alguma forma, ela consiga ter fôlego para praticar ou para continuar praticando essas condutas criminosas. Em nota, a defesa do delegado Fábio Baena Martim e do investigador Eduardo Monteiro alega que os fatos que levaram os dois à prisão já foram investigados e arquivados pela Justiça, por recomendação do próprio Ministério Público.
A produção do Domingo Espetacular procurou o dentista Roberto Vioto e até a exibição desta matéria não obteve qualquer resposta. O escritório que administra a carreira de Gustavo Lima respondeu à produção do Domingo Espetacular que o policial civil Rogério de Almeida Felício prestou serviços em alguns shows como integrante da equipe de segurança do artista e espera que os fatos sejam esclarecidos. Esses fatos que estão sendo revelados, e revelados por provas, né, colocam mais uma vez o Estado em xeque. Até onde se pode permitir que alguém que recebe dos cofres públicos, né, trabalha em prol da sociedade, tem como função, como missão combater o crime, pode fazer um trabalho de segurança, seja lá o trabalho que for, fora dos quadros da polícia. Esse é um ponto, um fantasma, eu diria, que sempre girou em torno das polícias. Em fevereiro, depois que foi solto da prisão temporária, Vinícius afirmou que sofreu outras extorsões. Daí aparecem outros nomes nesse quebra-cabeça. Um novo advogado teria sido apresentado a ele, Ramsés Costa Gonçalves. Vinícius disse que o homem teria prometido liberar o passaporte dele, desbloquear os bens e garantir que respondesse os processos em liberdade. Para isso, segundo a apuração do Ministério Público, o advogado teria cobrado 5 milhões de reais em dinheiro, imóveis e cheques. O inquérito já estava no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Neste print, Ramsés demonstra que está no departamento com a propina e diz: o cara teve a pachorra de contar. O cara seria o delegado Fábio Pinheiro Lopes, o Fábio Caipira. Entre as provas da delação, existe um áudio em que Costa fala da falta de pagamentos ao escrivão responsável. Eu precisava ver contigo também daquele rabo do DEIC que ficou, porque esse rabo eu vou dar pro Carlos. O advogado Ramsés Costa Gonçalves respondeu à produção do Domingo Espetacular que não teve conhecimento oficial sobre ser citado na delação premiada de Grits Bar. Nega que tenha falado com os agentes públicos mencionados na denúncia. Diz ainda que só recebeu os honorários advocatícios do empresário. Além de Fábio Caipira, o delegado de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, Murilo Roque, e o deputado estadual do PP, Antônio Olim, estavam na lista de pagamentos do advogado. Na sexta-feira, o governo do estado de São Paulo afastou o delegado do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes, e Murilo Roque, de São Bernardo. Na delação de Grits Bar, os policiais e o deputado Olim teriam recebido propina no valor de R$ 4.200.000. Tenho certeza que o governador, na hora que vê que isso tudo foi explicado como vai ser, que contra fato não tem argumento, que ele repense e veja o que faz com a gente. Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo respondeu que a Corregedoria da Polícia Civil apura rigorosamente os fatos apresentados na delação de Vinícius. E sobre os policiais, foi instaurado um procedimento para a devida apuração. O deputado estadual, delegado Olim, se manifestou e afirmou que só soube quem era Vinícius Grits Bar quando foi morto no aeroporto de Guarulhos. Afirmou também que não tem amizade com o advogado Ramsés. Afirmou ainda que não recebeu nenhuma notificação oficial. A lei mostra e prova todo dia que existe caminho. O que precisa agora, né, é ter a coragem de indicar. Esse não presta, esse não presta, esse não presta, e por não prestarem, fora. Vocês não são dignos de fazer parte do Estado.